Boa tarde, estamos em mais uma Ação em Reação nessa segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019, o ano que passou muito rápido. Flamengo campeão brasileiro, Flamengo campeão da Libertadores, né? Deve ganhar a Recopa, vai disputar o Mundial com o Liverpool. Também a notícia triste, né? O falecimento do Gugu, o Gugu que deixa os 3 filhos, o João Augusto, 18 anos, a Sofia, a Marina, gêmeas de 15 anos, e também que doou, né? Os Estados Unidos é uma beleza, né? Doou 50 partes do seu corpo, 50 órgãos, né, para que as pessoas aí pudessem, né, se sobreviver e tal, né. Então, vai chegar no Brasil, vai ter velório e tal. O Gugu, que abalou muito as pessoas, né, porque é um comunicador, uma pessoa do bem. Estou aqui hoje com o Vicente Cassione, professor universitário, advogado criminalista, muito conhecido na região. Cassione, uma excelente segunda-feira e um bom programa. Obrigado, Filete. Boa tarde aos caríssimos telespectadores. Hoje, sentindo a preciosa presença do Filete, do Clemente, não estando aqui, mas vamos tocar o barco, né? Você comanda, como sempre, muito bem e vai fazer com que as coisas fluam. Estamos aprendendo, fizemos o programa também na sua ausência com Clemente, né? E hoje faremos com Cassione, que com certeza vai brilhantar o programa como sempre. Hoje é o dia do doador voluntário de sangue, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, é o dia da banana de acarajé, olha lá, hein? E também o dia da madrinha, é um dia de um dia importante como todos os outros, né? Cassione, a dona Aurora me parou aqui na rua, aqui embaixo, né? Falou, hoje vai o Cassione, vai o Clemente, faz uma pergunta para ele. Como vão chegar as apps aqui, eu já vou prestigiar a dona Aurora, que mora aqui perto, e ela perguntou, que ela ouviu falar, às vezes pode ser uma fake news, tal, que iam colocar um semáforo em frente à inauguração, em frente ao colégio do Paulo Gomes Barbosa, né, inaugurado aqui, um colégio bonito, inaugurado no Jabaquara e tal, e ela queria saber se a sua opinião, se apesar de Santos ser a cidade da Idade de Ouro e tal, mas se o excesso de semáforos também não impacta o trânsito, e se naquela região cabe um outro semáforo, enfim, queria saber a sua opinião, como o senhor já trabalhou no trânsito, foi diretor de um importante setor aí do trânsito, como o senhor vê a questão dos semáforos e do trânsito na Baixada? Olha, primeiro quero mandar um abraço para a dona Aurora, agradecer a pergunta. E eu acho que é pertinente, sim, esse assunto, porque eu vi a notícia de que esse colégio que foi inaugurado ali na saída do túnel de quem vem da cidade em direção aos bairros da Zona Leste, vai haver em frente a esse colégio, que é quase na saída do túnel, praticamente na saída do túnel, um sinal semafórico, um semáforo. Eu acho isso de uma burrice de quem teve essa ideia. Se é que teve, né, Cassione? Pois é, de quem teve essa ideia, que foi noticiada, isso, inclusive pelo prestigioso jornal A Tribuna, de que ali haveria um semáforo. Alguém passou essa informação. Sim, não sei se mudaram de ideia, isso, se alguém de bom senso disse o contrário, tudo bem. Por quê? Na hora em que você tem um túnel estreito de intenso movimento, de fluxo contínuo de veículos, a ponto de, às vezes, quando fecha o semáforo da Rangel Pestana, você tem congestionamento até dentro do túnel. Se você põe um semáforo em frente àquele colégio, o que você vai ter de abalroamentos, de engavetamentos dentro do túnel, não está escrito. Porque não é lugar de se colocar semáforo. Um governo municipal
que tenha esse nome de governo, governo é o que governa, é o órgão gestor de um município, a primeira coisa que faria, ao mesmo tempo em que estava terminando a obra do colégio, era uma passarela que saísse da rua lateral ao colégio, passando por cima da avenida e as duas pistas, e acabasse a passarela no outro lado, de tal maneira que quem precisasse atravessar a rua saindo do colégio faria isto, passaria por cima desta passarela. Por outro lado, não tem sentido quem tem automóvel parar em plena avenida de um trânsito muito pesado. Não tem sentido você parar os carros ali para buscar filhos, eventualmente, como em todos os colégios isso é feito, com o pessoal parando em fila dupla, entupindo ruas e avenidas. Você tem a rua lateral. Então a saída do colégio, a entrada e a saída do colégio, tinham que ser feitas pela rua lateral. Então quem quer buscar de automóvel os seus filhos, entra na rua lateral e dali depois volta para a pista, fazendo o contorno na quadra e volta para a pista. E quem vai a pé, por cima da passarela, pela passarela, por cima das avenidas, também saindo da rua lateral. Você colocar um semáforo ali, para quê? Para crianças atravessarem as avenidas a pé, as duas pistas. Inclusive quem está indo no sentido praia-centro vai ter que parar num semáforo antes do túnel, depois de ter passado pelo semáforo da Rangel Pestana. Então isso é uma ideia que, se é para ser levada a efeito mesmo, como a notícia veio, e se não mudaram de ideia, isso é uma ideia de jerico. Mesmo que não queiram fazer a passarela, que devia ter sido feita junto com a obra do colégio, mesmo que não queiram fazer a passarela, usem a lateral, a rua lateral do colégio, para as pessoas saírem e entrarem no colégio, os automóveis de quem tem carro, que tem filho no colégio, e parar na rua lateral. Não tem como você querer paralisar duas avenidas em frente a um colégio, colocando um semáforo na entrada do túnel de um lado e na saída do túnel do outro. É altamente perigoso e altamente absurdo, né, o que se pretende fazer. Santos é uma cidade que, por metro quadrado, tem o maior número de semáforos do mundo. Não há nenhuma cidade no mundo que tenha a quantidade de semáforos que tem em Santos. E são semáforos burros, como a gente chama na linguagem do trânsito, semáforos burros, semáforos cegos. O que é o semáforo burro e o semáforo cego? É o semáforo que não percebe, em determinados momentos do dia, que o tempo maior de ficar aberto ou fechado depende da maior ou menor quantidade de trânsito, de tráfego. Então, para isso tem que ter uma regulagem. Por exemplo, às 5h30 da tarde até às 7h30, o trânsito na Avenida da Costa é maior do que nas ruas transversais. Então você aumenta o tempo dos semáforos e sincroniza os semáforos de tal maneira que você pegue uma onda verde e não como atualmente, em que você sai de um semáforo, em que você ficou esperando o verde, abriu o verde, você andou 50 metros, tem um outro semáforo fechando para o vermelho. É por isso que em Santos não existe tanto acidente de trânsito fatal e o governo municipal se regozija disso. Não existe acidente fatal, graças a Deus, mas graças também
ao trânsito que não anda. Carro que anda 10, 20 km por hora dificilmente vai causar acidente. É evidente. O trânsito parado dificilmente vai causar acidentes graves. O trânsito em Santos, além de não andar, ele para muito à custa dos semáforos. Por exemplo, você tem semáforo em Santos que dura 1,5 minutos para ser aberto. Vou dar um exemplo. Espírito Santo, que é a única via de acesso do Canal 1, do Marapé, do Campo Grande, até mesmo do José Menino, de quem vem por dentro, é a única via de acesso para a Ana Costa, fora Carvalho de Mendonça, com cruzamento, que possa atravessar as duas pistas. Pois bem, o semáforo leva 1,5 minutos. Você sabe até onde vai o congestionamento dos carros que querem, num determinado horário, pelo Espírito Santo, entrar na Ana Costa? O congestionamento chega a ir até a rua Almirante Barroso. São 4 quadras de congestionamento. Aí o semáforo abre 25 segundos. É por isso que não anda. Isso acontece na Machado de Assis, com o conselheiro Nébias. Os semáforos, nesses horários, tinham que funcionar manualmente. Antigamente havia o guarda de trânsito em todos os lugares do mundo. E ainda há hoje, nas cidades em que não há semáforos inteligentes, que são esses semáforos que medem o fluxo. Então, você às vezes fica parado numa avenida com bastante fluxo, você fica parado, às vezes, 4, 5 minutos esperando a vez de passar por aquele semáforo, no congestionamento. E não tem ninguém atravessando na transversal, porque aquele horário é um horário de fluxo da avenida. Então, a sinalização manual, que é para isso que a CET existe, também não tem sinalização manual quando pifam os semáforos, quando dão defeito, os agentes de trânsito da CET não vão todos para as esquinas, fazendo sinal com apito e com a mão, para quem pode passar ou não pode passar? Anda melhor o trânsito quando o semáforo pifa e o agente da CET vai para a esquina, regular manualmente, do que quando o semáforo está funcionando. Então, isso é questão de inteligência, isso é questão de competência, isso é questão de gestão, isso é questão de pensar no munícipe e de fazer com que o munícipe sofra menos as agruras de morar numa cidade cuja qualidade de vida vai caindo cada vez mais à custa de problemas que poderiam ter fácil solução. Problema é para ser solucionado. Aqui em Santos, os problemas são criados e as soluções dificilmente aparecem. Bom, Cassiane, você já sabe, né? O programa é diário às 13h15, com reapresentação reprise às 23 horas e também a 1h da manhã do dia seguinte, no caso na terça-feira, né? E você já sabe, se quiser participar, você que está acompanhando o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou pelo www.tvcomsantos.com, né? Daqui a pouco na tela, você pode ligar para o 13 99711 5545 para enviar sua pergunta para o professor Cassione hoje aqui, dando uma aula sobre trânsito, e também vamos falar da cidade, da cidade, dos moradores de rua, da violência, enfim, né? Agora vamos falar um pouquinho, Cassione, da questão, né, do Lula livre, né? O Lula está livre e tal. O senhor, como advogado criminalista, o senhor acha que uma pessoa que sai de uma penitenciária, né, ou seja, está esperando os recursos, né, que segundo o tribunal são necessários, são importantes para que a gente tenha uma condição plena de defesa, ele pode sair aí fazendo campanha, pode sair instigando a população, como o Zé Disseu, que falou que o país, de uma certa maneira, tem que fazer igual a Venezuela, igual a Colômbia, igual ao Chile, tem que ir para as ruas e tal, ou ele tinha que ficar numa condição mais quieta, mais tranquila, aguardando o julgamento? A palavra liberdade, ela hoje tem adjetivos, ou tem agregados. Liberdade hoje pode ser
uma liberdade temporária, pode ser uma liberdade restrita, pode ser uma liberdade preventiva. Isto é, como você tem a prisão preventiva, você pode ter a liberdade preventiva. Isto é, deixa solto se não fizer coisas erradas. Ela é preventiva no sentido de se preservar o bem maior depois da vida, que é a liberdade. Sim. Mas no caso, o caso do ex-presidente Lula é um caso em que muito claramente ele está sujeito a ter contra si decretada uma prisão preventiva, que é o contrário, ele está preventivamente, antes de cumprir a pena, ele está solto. Mas ele pode ser preso preventivamente antes de cumprir a pena, se ele ultrapassar os limites daquilo que se concede a uma pessoa que está condenada criminalmente, ainda que não definitivamente. Qual é o limite que se impõe? O limite que se impõe, ele tem que permitir, sem nenhum tipo de turbulência, o andamento do processo, dos recursos e assim por diante. Ele não pode coagir os membros dos tribunais, ele não pode fabricar provas, ele não pode forjar situações contra quem julga, ele tem que permitir que a lei possa ser aplicada como deve ser aplicada. Ou sendo absolvido ou sendo condenado quando julgado o último recurso. Ele não pode, estando solto, ele não pode fazer tudo aquilo que a lei veda e que gera a prisão preventiva. Garantia da ordem pública. O condenado, ou processado, ou preso em flagrante, ele não tem a prisão relaxada, pode ter a preventiva decretada. Por quê? Porque ele está promovendo desordens. Se ele atenta contra as instituições, se ele atenta contra os poderes constituídos, se ele levanta o povo em desordem, se ele organiza movimentos que descambam para a violência, ele pode ter a prisão preventiva dele decretada a qualquer momento. Ele está livre, mas não está absolvido, está condenado. Então, se ele estivesse sem processo nenhum, qualquer um de nós, se nós cometermos atos, que são esses atos que eu estou dizendo, nós podemos ser presos preventivamente. Porque é crime você incitar o povo à violência, à desordem, às ações predatórias, instigar as pessoas contra as instituições, invadir as sedes dos poderes constituídos, por piores que sejam os poderes constituídos. Você tem meios do direito, meios legais, jurídicos, para pôr ordem, inclusive nos poderes constituídos. Para isso você tem o impeachment de todos aqueles que ocupam cargos, o senador, o deputado, o presidente da República, o ministro do Supremo, todos podem sofrer impeachment. Instrumentos existem. Se faz mau uso do instrumento, é uma outra história. Se o instrumento não é utilizado para que se aplique a lei e a Constituição, é uma outra história. Mas fora do direito, não há saída. São dois pilares que sustentam a tal democracia que eu nunca vi com vigência plena no Brasil. Nunca vi com vigência plena no Brasil. Porque não é só a ditadura pelas armas ou pela força que tira do caminho das pessoas a democracia. Você tem quebra da democracia quando você viola direitos fundamentais, quando você descumpre a Constituição,
quando você passa por cima da lei, quando os poderes atropelam o ordenamento jurídico. Então, é claro que quem está solto acha que pode fazer da sua liberdade, que é restrita, uso e abuso. Não pode. Está sujeito a ser preso. Então, e isto eu já disse aqui várias vezes, há processos em que o juiz determina que o réu não se ausente sequer do chamado distrito da culpa, isto é, da comarca. Para sair da comarca, o réu tem que avisar e pedir ao juiz. Você tem casos óbvios, regime semiaberto. O sujeito trabalha de dia e tem que trabalhar e vai dormir na prisão. Veja que a liberdade é parcial, ela é restritiva. O dia em que ele não for dormir na prisão, perdeu o direito do regime semiaberto. Um dia só, Cassiano. Basta um dia, que não tenha justificativa, claro. Se o indivíduo teve um infarto, foi para o hospital, ele não vai dormir na prisão. Mas o que eu quero dizer é que o que falta no Brasil é o respeito ao direito e um exercício da política como ela deveria ser. Porque não é de outra maneira que se resolve o problema das instituições e da democracia. É só com o direito e com a política. Quando a política não presta, porque exercida por um bando de pessoas despreparadas para exercê-la, e quando os poderes instituídos também não prestam, porque neles estão inseridas pessoas despreparadas, incompetentes, desonestas, corruptas e assim por diante, você matou o direito e você matou a política. Matando o direito e matando a política, você mata a civilização, você mata a ordem, você mata as instituições, você cria o caos anárquico que vira violência. Todas estas coisas deveriam ser sabidas de cor e salteado, como a gente dizia quando aprendia tabuada no colégio, não é? Deveriam ser sabidas por todos. E aí vem o erro da grande parte da nação e da grande parte do povo, que pensa que o dever de colocar a democracia nos trilhos é só das instituições. Não, é de todos nós. Todos nós, cada vez que abusamos dos direitos dos outros, cada vez que invadimos o espaço do direito alheio, cada vez que não respeitamos as regras e as leis, cada um de nós está contribuindo para que a democracia não tenha vigência. E, portanto, não haja harmonia. E, portanto, a vida social descambe para a violência, para a desordem, para o caos, para cada um salvar-se como puder. E é esta resposta que eu dei, mais longa, para explicar que nós não podemos viver o problema do Lula. Nós temos que viver o problema do país, da nação como um todo. E não temos que ficar esperando o seu Barroso dar a liminar do jeito que ele quiser, ou o seu Gilmar Mendes dar a liminar do jeito que ele quiser, legislando em casos pontuais. Não é assim. As instituições têm que funcionar e o povo tem que fazer com que as instituições funcionem. Não é ir para a rua aos milhares, porque o Flamengo foi campeão. Tinha mais gente na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, lotando a avenida, do que quando há necessidade de um movimento do povo, de forma ordeira e pacata, sair às ruas para um protesto legítimo, sem predação, sem vandalismo. O povo não vai. Agora, na hora que o Flamengo é campeão, para o Brasil. Os meios de comunicação não falam outra coisa, porque têm interesses, inclusive, financeiros e de audiência, e de receptividade da notícia. Então, você vê a massa humana que foi para a rua. O Flamengo jogou em Lima, no Peru, eu falei isso ontem.
jogou em Lima, no Peru. E o Maracanã, no Rio de Janeiro, estava lotado. Quer dizer, o que mobiliza o povo é o show, é o Rock in Rio. Mangueirão lotado também, com Mangueirão 5 mil lotado. pessoas. Entendeu? 5 mil pessoas, não lotado, mas 5 mil pessoas. De repente, se fosse o time de lá, não dava 5 mil pessoas. Você tem toda a razão. A massa vai para a praia, em massa. A massa vai para o carnaval, em massa. Mas a massa não vai para as ruas de forma ordeira, com lideranças legítimas, com pessoas competentes, não com governantes imberbes. E imberbes não é o que não tem barba. O imberbe é o que ainda não tem maturidade e juízo. Para dizer dos imberbes. Mas tem os interesseiros, tem os corruptos, tem os carreiristas que vivem da política desde que atingiram a idade de trabalhar, exatamente para não trabalhar em nenhuma idade. Você entendeu? Tem gente que só viveu da política. Eu acho que para viver da política é péssimo sinal. E para ir para a política, a pessoa tem que ter experiência de vida. E a experiência de vida começa pelo estudo e pelo trabalho. E quem não pôde estudar, vai trabalhar em condições de desvantagem. Porque não se deu estudo a uma grande parte do povo. Então, o erro no Brasil, eu tenho história de vida. História de vida não é a minha história. É a história da vida que eu vi ser vivida por um país por muitos anos. E tudo que eu vejo acontecer de bom é muito pouco pelo que eu vi acontecer de ruim e que nos levou a um estágio de incivilização que é notório dentro do Brasil. Não sei quanto tempo levará para se consertar isso. Não sei se consertará isso. E esse pessimismo meu não é decorrência de algo que não existe, é decorrência de algo que é constatado. Quem não constata não é um otimista, é um idiotimista. Bom, vamos chegar no nosso break, temos muitas participações aqui. Pedi para o Bruno colocar mais uma vez o telefone do WhatsApp aí na tela. Paulo Eduardo Costa mandando um abraço, Aldo Neto da Santa Cecília, Michela Tiziane, advogada, Rick Santos, o Silvares, seu amigo jornalista Silvares assistindo o programa, Paulo Faria, o Paulinho Macarrão também, e o Clemente, que está fora de Santos, vendo pelo www assistindo, né? tvcomsantos.com, né? Ô Clemente, deixou a gente na mão hoje aqui, hein? E a todos os outros queridos amigos, um grande abraço. E no intervalo, após o intervalo, vamos responder o professor Cassiano vai responder as perguntas. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas.
Estamos de volta à nossa reação, hoje 25 de novembro de 2019, com o professor Cassione. Muitas perguntas aqui para nós respondermos, né? Então, para o Cassione responder, né? A Maria Roseli, o Jonas estão perguntando o que o senhor achou da decisão do Supremo, né? E o Eduardo Martiniano, eu vou transcrever o que o Eduardo passou, porque aí fica mais fácil. Tecnicamente, se falando da Constituição, dispõe que ninguém será condenado após o trânsito em julgado. A decisão do Supremo foi acertada, na sua opinião, professor Cassione? É o Carlos Eduardo Martiniano e mais umas 10 pessoas aqui querendo saber isso, a Josi, o Jonas, o Alexandre, enfim. Isso não devia ter sido objeto nem sequer de questionamento. O Supremo cumprir a Constituição, toda vez que é caso de cumprir a Constituição, o resultado tinha que ser 11-0. Não interessa quem é o interessado. Não interessa quem é o interessado na decisão do Supremo. Quem é contra ou quem é a favor do interessado. Isso não interessa. Para mim, que passei 40 anos da minha vida ensinando o direito, tentando aprender primeiro e não aprendi. Mas o pouco que aprendi, ensinei. A decisão do Supremo, por 6-5, foi absurda. Tinha que ser por 11-0. Porque está escrito na Constituição que ninguém é considerado culpado. Não está escrito que o Lula... Está escrito ninguém, antes de o Lula ser presidente, antes de o Lula ser qualquer coisa, nunca se questionou isso. Por quê? Porque prisão você pode ter antes do processo começar. Isso é que ninguém fala nas rádios e na televisão. Você pode ter prisão antes de um processo começar. Você pode ter prisão decretada durante o curso do processo. Você pode ter prisão decretada depois de condenação em primeira instância. Você pode ter prisão decretada depois de condenação em segunda instância. O que você não pode, antes de acabarem todos os recursos, o que você não pode? Iniciar o cumprimento de pena, porque pena é a punição no final do processo de todos os recursos. Pena é uma coisa, pena privativa de liberdade, que é prisão. Essa pena, você não pode iniciar o cumprimento dela, enquanto não acabarem todos os recursos. E quando acabam todos os recursos, não significa que o sujeito foi para o STJ, depois ele foi para o Supremo. Não. Pode ter acabado em segunda instância, o advogado ou o réu não recorreram ou perderam o prazo, já não tem mais recurso. O fato não é o recurso, o fato é o trânsito em julgado. Trânsito em julgado significa contra aquela sentença não cabe mais possibilidade de recorrer. Então, você não pode iniciar o cumprimento da pena enquanto houver possibilidade de modificação da sentença condenatória. Mas você pode ter prisão? Claro que pode. Sim. Claro que pode. O réu preso em flagrante e de alta periculosidade, ele foi preso agora, cometeu o crime agora. O processo não começou, ele está preso. O processo terminou, ele foi condenado em primeira instância, ele continua preso. Vai o recurso para o tribunal, entra o habeas corpus, ele continua preso. Se ele tiver um grau de periculosidade, se ele fizer jus a que incida sobre ele a prisão preventiva, ele pode ficar preso durante o tempo inteiro, antes, durante e depois do processo. Então não há novidade nenhuma. O que o Supremo reconheceu é: ninguém pode ser considerado culpado definitivamente até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Isto é, até que a sentença condenatória não admita mais recurso.
Ninguém está falando em prisão. Prisão pode. Não pode é pena. Pena só se executa depois. Por exemplo, pena de multa. Pena pecuniária. Em segunda instância, o réu foi condenado. Cabe recurso. O Estado pode cobrar a pena de multa dele, pena pecuniária dele? Não. Porque a execução da pena só começa quando não há mais recursos. Então a decisão do Supremo foi correta do ponto de vista de cumprir a Constituição, porque ninguém pode cumprir a Constituição segundo as suas simpatias, o seu gosto, aquilo que ele queria que fosse, aquilo que ele pensa que seria o legal. Não. Ou você tem a Constituição e cumpre, ou você tem o caos e cada um faz o que quer. Porque se eu posso descumprir a Constituição nesse artigo, eu posso descumprir no outro. Eu pus um artigo na Constituição, eu não era deputado, eu era jurista que estava assessorando a Assembleia Nacional Constituinte. Eu pus um artigo que é o seguinte: são invioláveis, artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que os constituintes aceitaram. A redação foi minha, a ideia foi minha, mas eles aceitaram e entrou na Constituição. São invioláveis a imagem, a vida privada, a intimidade e a honra das pessoas. Alguém tem dúvida de que isto é uma cláusula constitucional vigente? Não, está lá escrito. São invioláveis. Não se pode atentar contra a honra, contra a imagem, contra a vida privada e contra a intimidade das pessoas. Se as pessoas amanhã quiserem questionar isso, o Supremo, por 11-0, vai dizer que está escrito na Constituição. Quer mudar isso e dizer que pode ser violável a honra? Que você pode atingir a honra? Que você pode desmoralizar a imagem de alguém? Que você pode violar a vida privada de uma pessoa? Isto é, está tendo um aniversário, vida privada. Então, lá os meus convidados. De repente entram, penetra e dizem, eu estou aqui porque está cheio de gente, eu entro porque eu quero. Não, a casa é minha, vida privada. Estão aqui as pessoas que eu quero que estejam. Mesma coisa, a intimidade. A intimidade é mais privada ainda. São círculos concêntricos, um dentro do outro. A intimidade é muito mais do que a vida privada. Na vida privada, você põe dentro da sua casa 100 pessoas numa festa. A intimidade é quando você está no banheiro. A intimidade é quando você está no seu quarto dormindo, ou sozinho, ou acompanhado. Ali é intimidade. Então tudo isso é inviolável. E está na Constituição. E a Constituição é que tem que ser a garantia. Mas ela tem que ser garantida. Sim. Se você não tem quem garanta a Constituição não te garante. Portanto, o Supremo teve 5 votos de fazedores de média com a opinião pública. 5 votos para a plateia. Agora, quer prender o Lula, ou quer prender quem quer que seja, pode prender. A lei permite. O que a lei não permite é a execução de pena, que é diferente de prisão. Tem prisão em flagrante, tem prisão temporária, tem prisão preventiva. Pode tudo isso. Agora, o que não pode é você executar uma pena antes de você... É a mesma coisa que executar uma dívida. Você comprou um imóvel, você tem que pagar todo mês uma prestação. Antes de vencer o primeiro mês, o cara que te vendeu o imóvel não pode cobrar dívida. A dívida só pode ser cobrada a partir do momento em que ela vence. A dívida do criminoso, pela Constituição, que é a pena que ele tem que pagar, e não é só pena de prisão, pode ser pena pecuniária, pode ser pena de prestações de serviço à comunidade, penas alternativas, que são chamadas. Todas essas penas só podem ser executadas depois de uma sentença final. Sentença final é aquela que não pode mais ser atacada. E digo mais uma coisa. No direito brasileiro, em quase
dos países civilizados do mundo, é assim. Ficam aí os idiotas dizendo, juristas, hein, que não existe isso em lugar nenhum no mundo. Prisão em segunda instância acabou. Não. Em Portugal, na França, na Itália, você tem várias etapas. Nos Estados Unidos, várias etapas. Você pode ir até a Corte Suprema e aí ser levado à prisão. Veja o caso daquele jogador do futebol americano que foi condenado, o Simpson. Matou a... no final acabou sendo absolvido. Ficou em liberdade, respondendo o processo. E nos Estados Unidos... Foi condenado em primeira e segunda e só foi absolvido no final, não é isso? Ou pode ser condenado, preso antes, não pela pena, mas por ter praticado uma infração às regras que ele tem que cumprir como processado. E no caso do Lula, Zé Dirceu, então nos Estados Unidos, eles estariam presos ou soltos? Sendo condenados em segunda instância? Se cumprissem as regras do indivíduo solto, condenado, mas não definitivamente, mas solto, eles estariam soltos até extinguir o último recurso. Então, está certo. Você quer ver um exemplo? As regras de bom comportamento, não pode ficar falando mal do Trump lá, claro, um monte de coisa. Claro, não pode coagir testemunha, não pode forjar prova, não pode desaparecer com o processo, não pode ameaçar juiz, não pode atrapalhar o andamento da lei. Mas o Brasil, né, Cassiano, é um país engraçado. Outro dia eu vi o São Paulo, né? O Lucas Musetti, eu vou dar a fonte aqui, que é o setorista do Santos, porque depois daqui a pouco vão falar que é o Lucas, mas falou que ele era contra a vinda do Bolsonaro no jogo que foi Santos 1, São Paulo 1. Você imagina, tudo bem, se ele estiver em Buenos Aires, com todo o respeito a ele, que eu acho um bom treinador quando não faz loucura. Quando não faz loucura, ele é bom, né? Tipo, se ele não tirar lateral, se ele não pegar o melhor jogador do time e puser no banco, tal, quando não fizer loucura, ele é bom. Ele é bom treinador e tal. Ele chegou e falou que ele é contra. E a pessoa, eu queria saber, Fernando do Cassione, você trabalha na Venezuela, ou trabalhando mesmo nos Estados Unidos, como estrangeiro, né? Não é ele na Argentina, no Paraguai, no Chile, ele pode falar o que quiser. Se eu estiver aqui, eu falo, eu não concordo com o regime do Maduro, eu não concordo com o regime ou eu concordo com o regime de Cuba. O cara fala o que ele quiser. Mas a pessoa se trabalhar com visto de trabalho nos Estados Unidos, fala, eu não concordo com o Trump, porque eu acho que ele forjou informações. Ou chegar na Venezuela para trabalhar lá, olha, eu não concordo com o regime aqui do Maduro, será que ele ficaria ali? Então, assim, quando ele voltar para o país dele, quando ele estiver na Europa, tá, olha, eu não gostava do regime do Brasil, porque eu sou esquerda, tá, mas a esquerda do Brasil é a mesma esquerda que da Argentina. Já pensou em trabalhar como veterinário lá, convidada por uma multinacional? Olha, eu não concordo com a esquerda que entrou na Argentina, tal. O cara chegou agora, não está nem um ano aqui no Brasil, então ele tem que ficar quieto, né? Agora, se ele estivesse no país dele, eu trabalhei no Brasil, eu concordo, não concordo com o regime, mas quem é ele para não concordar com o primeiro presidente, seja ele o Lula, o Bolsonaro, qualquer um, não vir na Vila Belmiro? Eu não sei exatamente qual foi a frase que ele disse. Ah, se isso tem a... Porque uma coisa é o treinador dizer o seguinte, se fosse o presidente do clube, não convidaria o presidente da República para vir. Num jogo que pode atrapalhar. Isso ele tem o direito de dizer. Sim. E se fosse eu o presidente do clube, eu não convidaria. Isso ele tem o direito de dizer. Mas mesmo como é a opinião dele. É a opinião dele. Sim. Agora, o que ele não pode é dizer o presidente não deve vir ao estádio. Isso não é um problema que diga respeito a ninguém. Sim. Eu nos Estados Unidos, eu posso chegar lá, dar uma entrevista e dizer, eu acho que o senhor Donald Trump errou quando fez tal coisa. Isso é liberdade de expressão. Sim. Que nos Estados Unidos é muito preservada essa liberdade. Mas não pensa que também é a Bangu. Porque na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde existe a liberdade de expressão há milênios, já jornais foram à falência, jornalistas foram gravemente punidos, indenizações altíssimas foram pagas por causa do uso indevido da tal liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão tem um limite. Termina, né? O que eu acabei de dizer.
Você tem a liberdade de expressão? Tem. Mas você tem outra regra na Constituição que diz que você não pode violar a honra de uma pessoa. Então, a sua liberdade de expressão, de atingir a honra de alguém, ela é barrada pela própria Constituição. A liberdade garantida de você se exprimir esbarra na liberdade de outro não ser atingido. Isso que as pessoas precisam entender. A liberdade de expressão é de você fazer coisas lícitas, dar opiniões que não atinjam o direito do outro. Porque senão você vai pagar uma indenização alta. Você já falou o indevido, já escreveu o indevido, que você não poderia fazer, mas você paga o preço, tá certo? Paga criminalmente, paga civilmente. Eu estava dizendo que no Brasil, nos Estados Unidos, você tem a fiança. Que coisa aparentemente mais imoral do que uma fiança? Isto é, um sujeito comete um crime hediondo. Tem dinheiro? O juiz diz assim: eu fixo em 20 milhões de dólares uma fiança. O sujeito tem 20 milhões de dólares, vai, paga a fiança e fica livre depois de cometer um crime que é uma barbaridade. Para onde que vai esse dinheiro, Cassiano? Porque se fosse usado nas delegacias, ainda ajudava, né? Não. Para onde vai? Vai para o Estado, né? O dinheiro vai para o Estado. Mas eu quero dizer o seguinte: o sujeito compra a liberdade dele tendo o dinheiro. O outro que não tem 20 milhões de dólares, se fizer a mesma coisa, vai preso. Não vai para a rua. Mas não precisa ser 20 milhões. Se o outro não tiver 500 mil reais, ele não vai para a rua. Então, quem tem 20 milhões de dólares vai para a rua. E quem não tem 500 mil, com o mesmo crime, fica preso. Eu acho que a fiança, nos Estados Unidos, por exemplo, ela é uma imoralidade do jeito que ela é aplicada. Mas eles acham que assim está certo. E a lei deles diz assim, eles cumprem o que a lei manda. É a mesma coisa, as armas. Todo mundo fala. Mas a maioria do povo já se manifestou num plebiscito no Brasil contra o desarmamento. E você ouve o povo, pede a opinião do povo, e tchau. O povo diz, sou contra o desarmamento, e você impõe uma lei colocando ter a arma como crime. Não estou discutindo se é bom ou mal ter arma. Eu estou discutindo o seguinte... Por que fizeram plebiscito, Por que então? fizeram plebiscito e pediram opinião? Você quer café ou chá, Cassiano? Aí você falou, eu quero chá. Só tem café. Não, só tem não. Chá eu não vou te dar, você vai tomar café. Então eu devia oferecer o café logo para você. Claro, diz, olha, só tem café, ou toma café ou não toma nada. Sim. Então, são essas coisas. Quem é legalista, quem tem consciência jurídica, não é obrigatoriamente quem fez curso de direito. Porque você tem muito analfabeto que não fez nem curso primário e que tem o senso de justiça. Senso de justiça é algo que não depende de você estudar direito. Quem é que fala para aquela criança de 3 anos que o irmãozinho dele, de 5 anos, o pai, deu um pacote de jujuba para o irmão dele de 5 anos, e para ele que tem 3 anos, o pai não deu? Sim. O que o menininho de 3 anos vai dizer? Você deu para ele, papai, eu também quero. Não é isso que ele vai dizer? Lógico. Isso é senso de justiça, nasce com o ser humano. O senso de justiça nasce com o ser humano. Ou não nasce. Então, quando o senso de justiça não nasce com um determinado ser humano, ele pode ser juiz, ele pode ser promotor, ele pode ser advogado, ele pode ser desembargador, pode ser ministro do Supremo, que ele vai fazer sempre injustiça, porque ele não tem o senso de justiça. E para quem não tem o senso de justiça, a melhor coisa que deveria acontecer é, pelo menos, ser obrigado a aplicar a lei. E não inventar de aplicar a lei segundo o seu gosto, segundo o seu paladar, segundo o sabor que a lei tem para ele, amargo ou doce. Não é assim. Não se constrói sociedade nenhuma em cima do atropelo da Constituição e das leis. Eu gostaria que,
houvesse uma Assembleia Constituinte, já que está tudo fervilhando, agora, Assembleia Constituinte específica, não genérica, não universal, só para tratar do tema. E põe na Constituição o seguinte: ninguém será considerado culpado até julgamento de segunda instância, de segundo grau de jurisdição. Acabou. Daí para frente, cumpra-se a Constituição como tem que ser cumprida. Por quê? Porque ela foi alterada. Só que hoje você não pode alterar a Constituição sem Assembleia Constituinte específica. Por quê? Porque o capítulo onde está colocado esse artigo 5º é chamado cláusula pétrea. O Constituinte, quando fez a Constituição, entendeu que determinadas cláusulas não poderiam ser mudadas pelo simples Congresso Nacional composto por senadores e deputados. Teriam que ser os novos constituintes com poderes de fazer um outro tipo de Constituição é que poderiam fazer isso. O deputado não é eleito para mudar a Constituição. Ele é eleito para fazer leis e mudar a Constituição onde pode haver a mudança. Onde não pode, o deputado não tem esse poder. Nem o deputado, nem o presidente da República, nem o ministro do Supremo, nem ninguém. É isso que tem que ser entendido. Só que os meios de comunicação, como regra, não explicam. Ou ouvem sempre as mesmas patativas que, não sabendo o que tem que saber, informam ou por má fé, ou por ignorância, por uma coisa ou outra. Ou por má fé, ou por ignorância, informam mal a população. Está cheio de filósofo, está cheio de gente ocupando os meios de comunicação convencionais e os meios de comunicação de rede social. Hoje cada um tem a sua live, cada um faz o seu discurso, cada um dita a sua regra. Hoje há sabichões de todos os jeitos. Pessoas que dizem as maiores barbaridades por ignorância, por má fé. Eu não sou dono da verdade, mas para facilitar a verdade que eu estou dizendo, eu pego a Constituição e leio. Como eu aprendi a ler, tive esse privilégio no Brasil de poder aprender a ler e a escrever e a entender o que está escrito, porque tem gente que sabe ler e escrever, mas não entende o que lê. Eu leio a Constituição e vejo escrito lá que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A mesma coisa que quando me ensinaram matemática, 2 e 2, 4. Eu pegava uma caneta, um celular, uma caneca e outra caneca. Eu tinha uma caneta e um celular, duas coisas. Punha mais duas coisas, duas canecas. Eu já não tinha dois, ó. 1, 2, 3, 4. Isto é, 2 com mais 2, 4. A Constituição é assim. Está escrito, é fácil, é só ler. Quando a Constituição tem um texto dúbio, quando a Constituição tem um texto que não está claro, quando a regra jurídica não é clara, aí você tem a chamada hermenêutica e a chamada exegese, que são as formas de interpretar a lei. Às vezes, a palavra que está lá tem um sentido dúbio, então a lei pode ser aplicada de duas maneiras. Então tem que ver um poder supremo para dizer, não, a interpretação aqui é uma só. Não pode haver a lei aplicada de dois jeitos. Sim. É uma só. Então, pela exegese e hermenêutica, que são as técnicas de interpretação da lei, aí você vai dizer, é assim que deve ser entendido esse artigo. Mas quando a lei é clara, e o que diz nela, está escrito nela, é 2 mais 2 são 4, porque você lê, ninguém, todo mundo sabe o que significa isso, ninguém será considerado culpado
Todo mundo sabe o que é culpado ou culpável. Até, todo mundo sabe até para frente. Até não é para trás. Não é? Até o trânsito em julgado. O que significa trânsito em julgado? Sentença definitiva que não admite mais recurso. De sentença penal condenatória. Tem alguma dúvida para interpretar esse artigo? Tem alguma coisa difícil de ser entendido? Não. Ah, mas não devia ser assim. Ah, é outra história. Não devia ser assim, mas é. Quer mudar para ser como devia ser na cabeça de alguns? Muda a Constituição. Pode mudar a Constituição nesse artigo? Não. Por quê? Porque está fixado que aquilo na Constituinte era cláusula pétrea, não se mexe. Como se mexe? Fazendo uma nova Constituição. Naquele trecho, pega o artigo 5º e faz uma Constituinte só para alterar tudo que está lá. Quer ver um exemplo? Aí você pode colocar pena de morte, que é cláusula pétrea hoje, e ninguém pode condenar ninguém à morte. Aí você pode colocar pena de trabalhos forçados, que a Constituição veda, é cláusula pétrea. Aí você pode colocar pena de morte, pena de trabalhos forçados. Pode. Você pode eliminar o limite máximo de pena de 30 anos, que está na Constituição. Não é que tem que cumprir, só pode cumprir 30 anos porque está lá na Constituição. A Constituição diz isso, você cumpre 30 anos. Se você foi condenado a 300 anos, você vai cumprir só 30. Até porque você não cumpriria nunca 300 anos. Sim. Mas quer mudar o tempo máximo, quer colocar 40 anos, 50 anos, coloca na Constituição, fazendo outra Constituição nesse capítulo, dizendo a pena máxima de cumprimento de pena privativa de liberdade é de 50 anos. Põe na Constituição. Faz o cardápio de acordo com o gosto de quem vai comê-lo. O que não pode é você enfiar goela abaixo o cardápio que está escrito de um jeito como se fosse outra coisa. Você não pode. Senão é o caos. Senão você não tem lei. Senão você não tem ordem. Senão você não tem absolutamente o que o direito busca. Para que serve o direito? Aprendi isso no primeiro ano da faculdade. Direito é um fator de adaptação social, um dos 7 fatores de adaptação social. O gênio Pontes de Miranda criou isso e prova. São 7 fatores de adaptação social que tem que funcionar bem para você ter a finalidade do direito, que serve para garantir a harmonia e a paz social. É para isso que serve o direito. Quando você atropela o direito, acabou a harmonia, acabou a paz. Como ele já não tem harmonia e paz, sem ele, então, aí fica pior. A Dorinha mandando um abraço, o Passarinho, Dona Ivonete, o programa está ótimo, o Gustavo do Campo Grande, foi uma aula do Cassione, a Paula do Macuco está contente, a Fátima, a Eliane, a minha mãe Guadalupe, a Priscila, o Dinho, a Flaviane, o Jorge, e falaram que só não vão falar nada do Gugu Liberato. Então tem um final aí, Cassione, queria agradecer a sua participação, tem um final aí que nós vamos fazer homenagem para o Gugu, né, que é uma pessoa... E dar a ele os parabéns pela comovente carta-testamento que ele deixou da doação dos seus órgãos. Vale a pena ler o que ele escreveu e que deixou como herança para todos nós. Porque essas são as verdadeiras heranças que ficam por gerações. Não aquela que está no saldo bancário ou no patrimônio imobiliário. Isso é uma herança. O super-apreciado com o Cassione deveria fazer parte do Supremo para ajudar a melhorar esse judiciário podre que empobrece nossa região. Nadir, um abraço para você. Então, estamos encerrando o programa, queremos agradecer a todos. Eu também agradeço. Desejar uma excelente segunda-feira aqui com esse aprendizado aí, com essa aula, Cassione
comentou de vários assuntos, e que você continue com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.